primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vamos fazer hoje diferente, como temos feito, sempre procurando mudar um pouquinho, mudar dentro da possibilidade. Então vamos logo adentrar mais uma vez na série A Fé dos Eleitos, cristianismo bíblico, apelidado também de ortodoxo, que significa doutrina correta, reformado em virtude da nossa tradição protestante, os pais reformadores e puritanos, e vivo porque a nossa fé é uma fé experimental. Ela é uma fé experimental porque nós servimos aquele que é vivo, o Deus vivo. Ok? E aí vamos para o nosso slide que se encontra ali, só que nós vamos adiantar, já passamos tudo isso aí. Deixe-me abrir aqui no meu smartphone para identificar o slide. Aí pedirei a nossa sonoplastia que deixe lá na bala, por favor, o slide de número 57, querido Venâncio. O slide de número 57. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, há 8 dias nós encerramos esse tópico aí. Os principais eventos do cristianismo bíblico. Esse é um subtópico da série. Qual é o tema da série, o título da série? A Fé dos Eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Eu não sei por que não está voltando, querido Venâncio, ajudem-nos aí. Estou tentando voltar o slide. Agora foi, isso. Então vejam, esse foi o último subtópico que nós trabalhamos aqui. Os principais eventos do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Todas essas palavras, cristianismo bíblico, depois ortodoxo, depois reformado, depois vivo, são tentativas de dizer o seguinte: o cristianismo verdadeiro. O cristianismo alicerçado nas Escrituras. Poderíamos ficar apenas com o cristianismo bíblico. Mas com o tempo se tornou necessário usufruirmos também dessas outras nomenclaturas como ortodoxo, que significa doutrina correta. Com o tempo se tornou necessário usufruirmos do vocábulo reformado, que significa um cristianismo que foi redescoberto pelos pais reformadores como Lutero, muito especialmente Zwinglio, João Calvino, os puritanos da Inglaterra. E vivo, porque o cristianismo ele é, de fato, vivo. E existem esses principais eventos aí, já trabalhamos eles aqui. O primeiro, a Anunciação, só relembrando, a anunciação do nascimento de Jesus Cristo, está lá em Lucas 1, já trabalhamos aqui. A anunciação, um evento do cristianismo bíblico. A encarnação de Cristo, que envolve aí de fato o seu nascimento. O batismo de Cristo, trabalhamos aqui também isso. As tentações de Cristo, Mateus 4, a transfiguração de Cristo, Mateus 17, a crucificação, João 19, trabalhamos aqui também,
A ressurreição de Cristo, que evento importantíssimo, não é? Tanto quanto os outros. A ascensão, quando ele sobe. E o Pentecostes, ele sobe e o soberano Espírito Santo é derramado. Atos capítulo 2. E por último, nós temos a ascensão, a sessão celestial de Cristo. A sessão celestial, trabalhamos muito bem aqui há 8 dias. Isso envolve ele, o seu reinado, a sua regência. Ele subiu e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse assentar-se à direita da majestade nas alturas ele assumiu todo o poder. Ele assumiu absolutamente todo o poder. Chamamos isso de sessão celestial. Há pouco conversava ali com o Samuel. Tivemos o privilégio de conhecê-lo há pouco. Primeira vez nos visitando, com o seu amigão também ali, o Edson. E eu falava para o Samuel, antes de chegar o Edson, que o processo no qual ele se encontra é fruto da intercessão de Cristo. Pois lá em João 17, nós encontramos um dos seus pedidos em prol da igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fez esse pedido há mais de 2000 anos. Mas ele continua fazendo esse mesmo pedido à direita do Pai hoje. Então, Samuel, o processo no qual você se encontra hoje, você compartilhou comigo, que é um processo de santificação e que passa pelo intelectual, é fruto do que nós chamamos de ascensão celestial de Cristo, Anderson. Ascensão celestial de Cristo. E Hebreus 10 diz, fala sobre isso. Ele subiu e assentou-se à direita da majestade. Isso é maravilhoso. E por último, nós estamos aguardando a segunda vinda. A palavra técnica que usamos para isso também é a parousia de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ou a epifania de Cristo, ou apocalipse. Ele virá, ele se manifestará. Esse último evento aí nós estamos aguardando. E vai acontecer literalmente. Então, nós encerramos há 8 dias os principais eventos do cristianismo bíblico. Um cristianismo que não valoriza esses eventos, que não leva a sério esses eventos, ele é tudo menos o cristianismo bíblico. Ele é tudo o que ele quiser ser, menos o cristianismo bíblico. E, como já dissemos, agora vamos adentrar no outro tópico do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Não fomos nós que inventamos o cristianismo. Não foi a nossa geração que inventou o cristianismo. Não foram os homens que nas suas elucubrações, no seu processo de pensar, disseram, olha, que tal essa ideia? Não. Já dissemos aqui, no primeiro estudo, que o cristianismo bíblico, ele é divinal. Ele é obra do alto, é de Deus. De Deus. Então não foi a geração do século XXI que inventou isso. Então vejam, o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ele deixou um legado para nós. Os nossos pais do passado deixaram um legado histórico e documental do cristianismo bíblico. Legado esse que algumas igrejas não estão nem aí mais. Elas estão tão tomadas pelo pragmatismo, que consiste em o que importa é o que dá certo e não o que é certo. É uma definição bem simples do pragmatismo. O que importa é o que dá certo e não o que é certo. Isso é pragmatismo. Então, as igrejas regidas pelo pragmatismo, que são as igrejas que estão mais preocupadas com o que dá certo, com aquilo que dá certo, do que com o que é certo, elas não estão nem aí para isso aí. Elas não estão nem aí para esse tema, a fé dos eleitos. Elas querem simplesmente movimento pelo movimento.
barulho pelo barulho, multidão pela multidão, sem significado, sem objetivo, sem o alicerce da Escritura. Mas uma igreja que representa de fato o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, ela jamais joga fora a sua história. Ela jamais joga fora o legado que os nossos irmãos do passado deixaram para nós. E esse legado passa por isso aí, olha. Já ouviram falar? O legado histórico, documental do cristianismo bíblico. A nossa fé é uma fé histórica. Quem já ouviu falar, eu botei vermelho, e o vermelho não foi bom aí não é para ficar claro. Veja que legado. Já ouviram falar nos concílios eclesiásticos? Pois é, os concílios eclesiásticos, as assembleias de líderes que se reuniram para combater falsos ensinos alicerçados nas Escrituras. Isso é um legado que os nossos irmãos do passado deixaram para nós. Historicamente, a história da igreja mostra que esses aí foram os principais concílios eclesiásticos realizados pela igreja. O concílio de Niceia, uma assembleia de bispos, foi reunida para confrontar os falsos mestres, para confrontar os falsos ensinamentos. Qual era a base deles? As Escrituras. Isso aconteceu no ano 325. Esses bispos entenderam Judas 3. Não precisa postar em Judas 3 não, mas abra na sua Bíblia aí. Abra na sua Bíblia Judas 3, por favor. Judas, o versículo 3. Então, no ano 325, e interessante que foi o imperador romano que convocou esse concílio. Pode falar, querido. Tudo, Antigo Testamento, boa pergunta, Tereza. Antigo Testamento e Novo Testamento, levaram a sério, muito especialmente nessa época aí, o cano, não é? Ou seja, os livros inspirados por Deus já tinham sido todos eles reconhecidos do Novo Testamento nessa época aí. Boa pergunta. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento, alicerçados ali. E interessante que eles estavam bem pertinho, não é? Ali dos apóstolos. Não fazia muito tempo não, hein? Boa pergunta. Antigo e Novo Testamento, alicerçados nas Escrituras. O que é que diz Judas 3 aí? Por favor, quem pode ler para nós? Quem pode ler numa voz bem audível aí? Se tiver o microfone aí aberto aí, quem for ler, pega o microfone, por favor. Vamos lá, jovem, nos ajude aí, porque como está sendo gravado, está sendo transmitido, é bom que os amados que estão nos acompanhando aí consigam escutar a leitura do versículo. Judas, carta de Deus, o versículo 3. Claro que esse Judas não tem nada a ver com o Judas Iscariotes. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus. Pode ler, André, por favor. Apenas o versículo 3. Um trecho? Isso. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Que versículo, gente. Judas diz, irmãos, quando eu decidi escrever para vocês, o objetivo primeiro era falar da nossa fé comum. Esse era o objetivo. Mas eu tive que mudar. Essa é a ideia de Judas. Eu tive que mudar. Eu tive que chamá-los a batalhar pela fé, já no primeiro século. Batalhar pela fé, defender a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa fé aí
é justamente a verdade que Deus nos deu, a verdade que Deus revelou. Isso no primeiro século. Então, em Nicéia, os bispos da igreja se reuniram, os pastores da igreja, representantes de todas as igrejas da época, para confrontarem, sabe o quê? Uma heresia envolvendo a pessoa de Cristo. Então, quando alguém diz assim, eu quero lá saber de Nicéia, esse alguém, por ignorância, está dizendo o seguinte, eu não estou nem aí para a verdade. Como a ignorância, às vezes, ela é cultuada em nome de uma espiritualidade, uma falsa espiritualidade, uma pseudo-espiritualidade, que significa falsa espiritualidade, uma aparente espiritualidade. Pois eu me importo sim com Nicéia. Pois hoje nós temos, logo vou citar, nós temos alguns documentos que eles cooperaram para que chegasse até aqui hoje. Alguns resumos doutrinários da Bíblia. Já eu mostro. Então, 325, Nicéia. Se você pegar qualquer enciclopédia da história da igreja, vão falar sobre isso. Depois tem o Concílio de Constantinopla. Todos esses nomes envolvem as cidades onde aconteceram as reuniões, as assembleias. Depois, no ano 381, depois de Cristo, aconteceu um outro concílio, uma outra assembleia eclesiástica em Constantinopla. Aí já envolveu também a pessoa de Cristo. Já naquela época, os falsos ensinadores, os falsos mestres estavam deturpando a pessoa e a obra de Cristo. Então, Constantinopla, 381. Em seguida, o Concílio de Éfeso, 431. Vejam só. Depois, o Concílio de Calcedônia, 451. Já vamos ler o que surgiu de Calcedônia aí. Depois, depois o Concílio de Constantinopla II, em 553, mais uma assembleia para confrontar o falso ensino. Depois, o Concílio de Constantinopla III, isso já 680, 681. Depois, um outro Concílio de Nicéia II. E, por último, esses são os concílios reconhecidos por todas as igrejas no mundo. O de Constantinopla IV. Por que fizemos questão de trazer um resumo da história desses concílios eclesiásticos? Concílios, reuniões dos pastores, Davi, entendeu? Eles se reuniram para orar, para ler a Escritura e confrontar os falsos ensinamentos. Nós chamamos de concílios eclesiásticos. Sabe por quê? Porque esses amados que fizeram isso no passado, fizeram porque eles entenderam a ordem de Judas 3. Batalhar pela fé. E aí já fica uma lição. Nós estamos no século 21. É um dever da igreja do século 21 também defender a fé. Batalhar pela fé. Lutar pela fé. Vocês se lembram que uma das cartas que foi dirigida à igreja de Éfeso, em Apocalipse, o dono da igreja, ele elogia primeiro a igreja, depois é que ele faz uma acusação. E o que nos chama a atenção, Elinardo, é que o elogio que ele faz à igreja de Éfeso é este. E eu vou relembrá-lo dentro de uma paráfrase. Parabéns. Eu quero parabenizá-los. Permita-me, Senhor, essa paráfrase do teu elogio. Eu quero parabenizar vocês. Porque vocês testaram os falsos apóstolos. Vocês denunciaram os falsos apóstolos. E vocês expurgaram da igreja, espantaram da igreja os falsos apóstolos. Está lá, gente. Está lá. Vamos ler esse texto de Apocalipse, o capítulo 2. Logo a primeira carta, microfone na mão, quem vai ler? Está lá.
Ele elogia a igreja de Éfeso. Antes de criticá-la, uma crítica redentiva, eu gosto muito de acrescentar isso. Ele criticou a igreja dele, mas a crítica de Cristo sempre foi uma crítica redentiva, uma crítica para redimir, uma crítica para construir a igreja, uma crítica objetivando o aperfeiçoamento. Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Quem vai ler para nós? Por favor, é o Juan? Oh, que maravilha. Vamos lá, preste bem atenção. Juan, quando eu pedir para parar, guerreiro, aí você para, tá bom? Isso, maravilha. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Segura aí, Juan, segura aí, não fica o microfone. Observem, não podes suportar homens maus. Ele está elogiando a igreja. O Senhor Jesus, claro que a linguagem hoje que usamos, nós chamamos de anacronismo linguístico, essa linguagem não era usada na época, mas a ideia já era praticada. O Senhor não tinha papo com essa de politicamente correto. Ele nunca gostou, jamais vai gostar dessa ideia de politicamente correto. Ele elogia a igreja porque ela não suportava homens maus. Continua, Juan querido. E que puseste às provas os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. Só até aí mesmo. Parabéns, vocês colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ele está parabenizando essa ação da igreja, gente. Olha como o Senhor se importa com a verdade. Porque a verdade é a sua identidade. Continua, Juan, por favor. E os achastes mentirosos. E os achastes. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Só até aí mesmo, meu querido, obrigado. Perceberam aí? Parabéns. Então, queridos, todos esses concílios foram reuniões de pastores, ou bispos, ou presbíteros da igreja. Claro que eles foram convocados por imperadores, pois o cristianismo já tinha se tornado oficial no Império Romano, nessa época. Então os imperadores, eles se preocuparam com a unidade tanto do império como também da igreja. Mas os bispos que decidiram, os pastores, isso é maravilhoso. Observem, eu não sei se você consegue aí rapidinho, Venâncio, deixa-me passar primeiro aqui o próximo slide. Veja o que daí surgiu. Veja o que dessas reuniões surgiram. Com exceção do credo apostólico, o credo apostólico foi algo sendo construído aos poucos. Mas veja, olha, nós temos como fruto credo apostólico. Todo domingo esta igreja, como ato de culto, cita o credo apostólico. Aí no Brasil, pelo fato de que a igreja romana, que nós chamamos de católica romana, ela transformou o credo apostólico numa reza, e aqui falamos com todo respeito aos adeptos da igreja romana, ela transformou num ritual, numa mágica. Aí o protestantismo brasileiro, ele tem uma certa ojeriza ao credo apostólico. Até alguns cristãos evangélicos de algumas denominações que não têm certo conhecimento histórico, quando encontram uma igreja evangélica citando o credo num culto, aí eles dizem: ixi, isso é coisa de igreja católica romana. Não, o credo apostólico não é propriedade da igreja católica romana. O credo apostólico, ele foi elaborado com base na escritura. Sabe para quê?
para instruir os novos convertidos. Isso é fantástico, não? Para instruir a igreja. Sabe para que mais foi elaborado? Depois desses cristãos instruídos, sabe como eles confessavam a fé? Sabe como se dava o momento aqui? Nós não fazemos perguntas hoje, aqueles que serão batizados, nós chamamos de profissão de fé. Naquela época eles citavam o credo. Claro que antes do credo apostólico existiam pequenos credos, que cada pastor das suas igrejas, na época, elaboravam com base na Escritura. Aí, com o tempo, todos esses pequenos credos se tornaram o credo apostólico. Então, foi para o momento de professar a fé. O credo apostólico, além de instrução, foi elaborado para o momento do batismo. Muito mais do que isso, foi elaborado um aspecto litúrgico para ser citado no ato de culto. E mais ainda, foi elaborado para preservar a unidade doutrinária da igreja. Queridos, então, quando nós citamos aqui o credo apostólico, não é citar por citar, não. Primeiro nós temos princípios bíblicos. Nós temos lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, o Shema. Israel, quando ele adorava, ele praticava o Shema. O que é o Shema? Ou alguns pronunciam Shema. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo ato de culto do povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, eles professavam o Shema. Ouve Israel, Deuteronômio 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma confissão de fé. É um credo. Então veja que maravilha. Credo de Niceno. Já sabe de onde veio o credo de Niceno, né? Citamos há pouco aí Niceia. Ainda que o de Niceno tenha sido reforçado pelo de Constantinopla e outros mais. O credo de Atanásio, Atanasiano. Atanásio foi um servo do Senhor, um homem zeloso. E aí esse credo recebeu o nome dele, credo de Atanásio, Davi, um servo de Deus, o homem que levava a Bíblia a sério. Beatriz, levava a Bíblia a sério. Agora eu quero dar só um exemplo aí, Venan, se for possível, meu querido. Posta aí o nosso credo apostólico. Veja só que maravilha, vocês já conhecem. Se você tiver aí facilmente também, pode botar até o de Niceia, porque já que o credo apostólico nós já conhecemos. Vejam, que legado maravilhoso. Vamos lá novamente, vejam. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês acham que eles afirmaram isso com base em quê? Qual é o livro que diz que Deus é Criador dos céus e da terra? A Bíblia, Gênesis. Qual é o livro que diz que Ele é o Pai? Que Ele é Pai daqueles que creem em Cristo? A Bíblia. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Vocês acham que eles afirmaram isso com base em quê? Na Escritura. A Escritura apresenta Jesus como Filho eterno de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Mateus 1, Lucas 1 falam sobre isso. E prossegue, nasceu da Virgem Maria. A Bíblia não fala sobre isso? Claro que fala. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Aí os autores disseram, olha, a nossa fé é uma fé histórica. E citou o nome de um personagem, Pilatos, Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. A Bíblia fala sobre isso. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. A Bíblia fala sobre isso. Ele subiu aos céus. Atos 1:11, a Bíblia fala sobre isso. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lembram da seção celestial de Cristo? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Hebreus 1 fala sobre isso. Hebreus 10 fala sobre isso. Apocalipse 1 fala sobre isso. Apocalipse 4 e 5 falam sobre isso. Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Atos 17, 31 fala sobre isso. Apocalipse 20, 21 e 22.
Creio no Espírito Santo, Atos 2, João 14, 15, 16. Na Santa Igreja Universal, Efésios capítulo 2. Na comunhão dos santos, Efésios capítulo 2. Na remissão dos pecados, 2 Coríntios 5, 17. Na ressurreição do corpo, 1 Coríntios 15. Isso é maravilhoso. E na vida eterna, amém. Nós lecionamos para um seminário em São Paulo, Exutel, Escola Superior de Teologia, quando estivemos morando lá em 2019, e a tarefa que passamos para o seminarista foi esta: vocês vão pegar o credo apostólico e vão separá-los. Vocês vão separar o credo, e cada afirmação dessa, vocês vão colocar os versículos que dão sustentação. Vocês vão colocar os versículos que dão sustentação. Que tarefa fácil, não é? Aí vocês perguntam, mas então por que o senhor passou uma tarefa dessa? Porque muitas vezes nós presumimos que as pessoas sabem. Eu fiz questão de fazer isso, passar uma tarefa tão simples dessa, mas não é tão simples assim, justamente para mostrar para eles que o credo apostólico é um resumo doutrinário do que a Bíblia diz. Um resumo espetacular. É uma exposição resumida do que a Bíblia diz. Por isso, continuaremos citando o credo apostólico aqui. É claro, com a questão de dinâmica, logo vamos mudar. Logo vamos passar aí uns 2 meses aí citando Niceia. Aí, Venâncio, se você tem ele aí o de Niceia, vamos mostrar o credo, o que surgiu da reunião de Niceia. Carlos Alencar. O que surgiu da reunião de Niceia, André? O que surgiu da reunião de Niceia, Neuma, presbítero Jorge Guerreiro. Observe aí, lembra do concílio de Niceia? Depois do Constantinopla? Olha o resultado disso aí, vamos lá, passa aí. Novamente, vejam que ele tem um pouquinho do credo apostólico, né? É Bíblia. Vamos lá todos. Creio em Deus. Olha só, não parece com o credo apostólico? Claro, todo poderoso, Criador do céu. Agora tem um acréscimo aí. Qual é o acréscimo? E de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso é maravilhoso, gente. Mas ele prossegue, ele não para aí não, credo de Niceia. Em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os... Aí ele já dá ênfase à filiação de Jesus, gerado pelo Pai antes. Olha o que eles vão falar sobre a divindade de Jesus. Deus de Deus. Deus de Deus. Deixa eu beber água aqui um pouquinho. Eles estão dizendo que Jesus é Deus de Deus. Luz da luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Eles estão falando aí de Jesus Cristo, gente. Prossegue. Gerado, não feito. A palavrinha gerado aí não está dizendo que Cristo que o Filho de Deus foi criado, não. Só para dizer que eternamente ele existe como Filho. De uma só substância, ou seja, ele é Deus. Ele faz parte da mesma divindade. Com o Pai. Agora observem, essa última parte aí, afirmem. Agora deixa aí. Eu só quero que alguém abra a Bíblia em João, primeiro capítulo, versículo 3. E leia no microfone. Se concentre nessa última parte aí. Olha só, Samuel, que maravilha, Wendson. A última parte, pelo qual todas as coisas foram feitas. O concílio de Niceia, os bispos disseram, olha, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. A afirmação é essa aí. Aí João 1,3 diz o quê? Quem vai ler para nós? Pode levantar a mão aí. Neuma levantou a mão ali, então vamos lá. Observem isso. Eu quero que vocês olhem para esses documentos da fé com outro olhar, com empolgação, sem aquela monotonia. Eu sei que às vezes a culpa é de quem fala, às vezes, não é? Às vezes se fala como se fosse 2 vezes 2. Não, vamos lá. Leia o texto aí, por favor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, agora vamos ler o credo, a última parte.
pelo qual todas as coisas foram feitas. Então esses homens estavam reunidos com a Bíblia aberta, Davi. Entendeu, guerreirinho? A Bíblia aberta, olha a Bíblia. Então quando Davi chegava para o pastor, pastor, o que é que o senhor acha disso? Vamos perguntar o que Deus diz, Davi. Vamos lá, vamos. Aí a gente abre a Bíblia e olha, Davi, Deus diz isso, Davi. Entendeu, Luísa, linda? O que Deus diz, o nosso Abba, Pai, Luísa. Entendeu, Rafa? Rafa, deixou a gente com saudade aí, algumas quintas aí, viu? Mas a gente entende. O Rafa tem nos visitado com frequência aqui. E quem tem sido o amigão aí dele é o Mateus, aí, né, Mateus? Agora, o crédito não parou aí, não. Prossigam. O qual por nós homens e por nossa salvação desceu. Isso é lindo, gente. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem e foi feito homem. Observem, foi feito homem. Lembra de Filipenses 2,5? Não vou ler o texto aqui, não. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Leia Mateus 26, Lucas 23, Marcos 15. Todos esses textos citam a crucificação. Ele padeceu e foi sepultado. A Bíblia fala sobre isso, mas ainda bem não parou aí. No terceiro dia, ressuscitou, conforme as Escrituras. Lembraram de algum texto aí, quando vocês leem isso aí? Volta aí, por favor, Venâncio querido, Igor. A última parte ali, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Dá para lembrar de algum texto aí dos apóstolos que usam mais ou menos essa expressão? Conforme as Escrituras. Então vamos ler esse texto. Não precisa pôr não, deixa aí mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Microfone para quem vai ler, levante a mão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Quem se dispõe a ler? É o Isaac? É Isaac. Ai. Vai lá, Isaac, manda. Primeira carta aos Coríntios, a partir do primeiro versículo. Eu vou pedir para parar na hora certa, viu? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la pregueis, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Prossiga, Isaac. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Agora preste bem atenção. Os bispos estão lá, em Nicéia. Eles citam isso com base em quê? Claro que a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, estava ali em mente. Isso é maravilhoso. É para você se empolgar, meu irmão. É para você não deixar que ninguém faça com que você pegue a história linda do cristianismo e jogue no lixo. Em nome de algumas propostas de alguns que estão aí se apresentando como que tivessem inventado a roda. Cuidado com alguns líderes que se apresentam aí como se tivessem inventado a roda. Eles só faltam dizer que Paulo estava enganado, que Paulo se equivocou. Depois de 20 séculos, o Senhor resolveu mostrar para mim que o cristianismo é esse. Cuidado, gente. Nós temos história, nós temos raízes. Radix, a palavra radix, radical. Infelizmente, as pessoas não gostam dela hoje por conta do extremo, radicalismo. Mas ser radical é ser apegado às raízes, etimologicamente falando. A semântica, de fato, ela apresenta degenerações. Quando se fala de alguém radical hoje, aí a semântica já botou na sua mente, é alguém extremado. Mas a etimologia da palavra é apegada às raízes. Um cristão radical, no sentido etimológico, é um cristão apegado às raízes bíblicas e históricas. Não parou aí não. Ele subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir
para julgar os vivos e os mortos. Pode passar. E seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, gente, eles acrescentam que procede do Pai e do Filho. Que com o Pai e o Filho, vejam só, você não encontra isso no credo apostólico. Eles acrescentam, com base na Bíblia, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado. Nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, nós adoramos o Espírito Santo, nós adoramos Deus. Que falou através dos profetas. Ele está dizendo que esse Espírito que nós adoramos, assim como adoramos o Pai e o Filho, ele falou através dos profetas. Isso é Bíblia, Bíblia e Bíblia. Creio na igreja una, aí ele coloca atributos da igreja, já ouviram falar? Qualidades da igreja. Creio na igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. E aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Isso é maravilhoso, gente. Credo de Nicéia. Então, eles não estavam brincando. Para que isso, negócio de Nicéia? Aí aqui e acolá você encontra alguém assim, eu quero saber de Jesus, mas preste bem atenção, foi Jesus que levou esses homens a se reunirem. Foi Jesus, acima de tudo não foi o imperador não, por trás estava o imperador santo, Jesus, aquele que está no trono conduzindo tudo isso. E hoje nós temos esse legado maravilhoso, além do credo apostólico, Nicéia. Eu não vou nem citar hoje o credo de Calcedônia. Calcedônia é uma obra preciosa, é um outro credo que as igrejas nem... Sabe por quê? Que facilmente os homens aqui e acolá, até pastores, se desviam e compartilham os seus falsos ensinos com a igreja aceita, porque ela acaba abrindo mão da sua história, das suas raízes. Quando a igreja abre mão das suas raízes, ela fica vulnerável ao erro, aos hereges, aos falsos ensinos. Voltemos lá para o slide para encerrar por hoje. Por favor, guerreiro Venâncio, Igor. Vejam só. Isso foi na igreja antiga lá, não é? Agora, observem o que surgiu a partir da reforma protestante. Aí eu vou encerrar com isso aí. A igreja antiga elaborou aqueles credos, que maravilha! Só que aí surge a reforma protestante e Deus usa os reformadores e eles também deixam um legado para nós. E são poucas pessoas que conhecem esse legado. Eu tenho o privilégio hoje de usufruir de todos esses documentos hoje que vamos passar agora. Vamos lá. As confissões e os catecismos. Século XVI, XVII, XVIII. Alguém já ouviu falar na confissão de Augsburgo? Pois é. O amigão de Lutero, Melanchthon. É uma confissão de fé. Um documento que foi elaborado com base na Escritura. Claro, tem alguma coisinha aí que a gente discorda, como presbiteriano discorda, mas no essencial... Nas doutrinas primárias da fé, maravilha, eu tenho essa confissão em casa. Que pena que muitos luteranos hoje abandonaram isso aí. Confissão de Augsburgo, querido, isso aí foi elaborado ainda no século XVI. Entendam isso aí, isso é maravilhoso. Observe outra, já ouviram falar no Catecismo Maior de Martinho Lutero? Martinho Lutero passou a viajar, Ilka querida, e ele percebeu, preste bem atenção, dona Cida querida, Martinho Lutero percebeu que os próprios padres não tinham conhecimento, Mônica. Os próprios padres da época, Davi. Aí ele elabora o Catecismo Maior. O catecismo é um instrumento de ensino, constituído de perguntas e respostas. Catecismo vem da palavra grega. Catequizar, ensinar, instruir. Aí a gente fala muito do Catecismo Maior de Westminster, né? E se esquece que antes de tudo isso aí, Martinho Lutero também fez um catecismo maior. Ninguém dá ênfase a isso, né? É nosso, é legado. Eu tenho o privilégio de ter impresso também esse material. Isso é bom para você saber que não é só o que nós pregamos, não é só coisa de presbiteriano, não. É de quem leva a Bíblia a sério.
Mas ele não se preocupou só com um catecismo maior, ele também elaborou um catecismo menor. Olha só a gracinha, que coisa linda. Objetivo: instruir, expor a Escritura. O maior com mais conteúdo, o menor com menos conteúdo, mas importante tanto quanto. O objetivo: instruir a igreja, instruir os cristãos e até mesmo a liderança da época despreparada. Então vejam, Confissão de Augsburgo, Catecismo Maior de Lutero e Catecismo Menor. Aí vocês param assim e dizem: e depois daí, aconteceu o quê? Já ouviram falar na Confissão de Fé Escocesa, de 1560? Pois é, essa foi a primeira confissão dos presbiterianos. Já ouviram falar nisso? Westminster foi o ápice. Mas a primeira confissão dos presbiterianos está aí, escocesa. E sabe um dos homens que Deus usou para confeccionar essa confissão? Já ouviram falar no John Knox? Pois é, o pai do presbiterianismo no mundo. Está aí. Depois, no século XVII, é que vai surgir o Westminster. Mas a primeira está aí. Eu tenho essa confissão. E você pode encontrar no aplicativo Coffee. Eu já indiquei aqui. Está lá, Confissão Escocesa. Uma maravilha, gente. Eu faço questão de citar para a igreja entender que a nossa fé, ela é maravilhosa. Não é coisa só de presbiteriano, não. Que alguém pode dizer: isso é coisa de presbiteriano. É o meu, não, né? É coisa de presbiteriano. Rapidinho. A hora aqui já está chegando. Isso. Olha só, gente, está escuro aqui, mas aqui está melhor. Já ouviu falar na segunda confissão helvética, envolvendo o lugar onde foi feita? Já ouviu falar no pastor chamado Bullig, Henrique Bullig? Ele foi o sucessor de Zwinglio, na Suíça. Aí elaborou essa confissão, conhecida como segunda confissão helvética. Para que isso? Para que não ler essa confissão? Os homens abriram a Bíblia e... Coisa linda, eu tenho também essa confissão. Você pode encontrar hoje facilmente no Facebook ou no Google, biblioteca Google. Use para o bem. Está aí. Isso em 1562, 566, gente. Oh Deus, louvado seja o teu nome pela vida de Bullig. Homens que lutaram pela fé, se debruçaram, abriram a Escritura, estudaram. Observe mais aí um pouquinho. Vamos caminhar um pouquinho, porque tem mais coisa boa aí. Já ouviram falar nesses artigos aí? Já ouviram falar nisso aí? Os 39 artigos dos anglicanos? Tá. Não vamos discutir aqui a razão de Henrique VIII, não. O que levou ele a separar a igreja romana. Agora Deus é soberano, Ele transforma o mal em bem. A igreja anglicana elaborou 39 artigos da fé. Leia esses artigos para você ver. Coisa linda. Ninguém cita hoje. É por isso que eu sou a favor de denominações, mas não de denominacionalismo. Porque justamente o denominacionalismo é a deturpação da coisa boa de ser denominação. O denominacionalismo é uma deturpação. Ela impede que você valorize esses outros materiais. Ela vai gerando em você uma mentalidade de somos os únicos. Não. Aí, 39 artigos da fé. Lembra do pastor que esteve aqui pregando na conferência de família? Pastor Fabiano, não é isso? Fábio. Pois é, a igreja dele tem essa confissão oficial. Igreja episcopal. Se todos os episcopais e anglicanos valorizassem esse material. Entende agora, Aninha? Compreendeu? A nossa fé tem raízes. Vamos lá, rapidinho. Vamos encerrar por hoje. Já ouviu falar da confissão belga? 1561, nos Países Baixos, que hoje é a Bélgica. Guido de Bresse abriu a Escritura e disse: olha, é assim. É isso que a Bíblia diz. Essa confissão hoje está traduzida para o português. Tem livros. Confissão belga. Antes mesmo de Westminster, Catecismo Maior do Westminster, Breve Catecismo do Westminster. Outra mais, observe o que eles elaboraram. Já ouviram falar no Catecismo de Heidelberg? Também, perguntas e respostas.
Busque lá no Google, Catecismo de Heidelberg. Você vai se apaixonar, viu, Samuel? Já ouviram falar neles? Já, não é? Vamos se apaixonar. Surgiu um comentário agora desse catecismo pela editora Cleira. Eu estou doido para pedir. Coisa linda, Bíblia. Talvez esses nomes podem... quando eu vejo pastores, negócio de confissão. Eu gostaria de dizer para esses pastores, então também não pregue não. Porque você sabia que toda pregação é uma confissão de fé numa estrutura homilética? Toda pregação é uma confissão de fé que o pastor está compartilhando com a igreja. A diferença é que é numa estrutura oral e está dentro de uma estrutura homilética. Seja temática, seja textual, seja expositiva ou biográfica. Quando eu estou pregando, eu estou dizendo para a igreja, é isso que a Bíblia diz, é assim que eu creio. É simples, então eu não vou pregar mais, né, Carlos? Percebe como alguns argumentos eles são falaciosos? Negócio de confissão, porque eu encontro pastores com essa conversa ainda hoje. Esse negócio de confissão. Então também não pregue não, meu irmão, porque a partir do momento que você abre a Bíblia e você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto, você acabou de compartilhar com a igreja a tua confissão de fé. Então olha quando você estuda, você percebe quantos argumentos são falaciosos, enganosos, sabe? E as pessoas querem dar uma de espirituais, negócio de confissão de fé, o negócio é com a Bíblia, então também não leia não interprete não. A partir do momento que você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, explica, você acabou de fazer uma confissão de fé. Individual, sua. Vamos lá, já estou encerrando. Os cânones de Dort, lembra a briga entre arminianos e calvinistas? Ela surge aí nessa época aí, ó, século XVII. Foi lá. A partir daí que surge, você vai encontrar a origem dessa briga entre calvinistas e arminianos. Aí, em Dort. Agora sim, chegou o material específico dos presbiterianos, não é? Confissão de fé de Westminster. Eu não vou demorar aqui. Catecismo maior de Westminster. Nós temos. E o breve catecismo de Westminster. Eu vou dizer uma coisa para você. Quisera que os cristãos lessem uma pergunta por dia desses catecismos. Não teríamos tantos cristãos por esse mundo afora ignorantes da Escritura. Porque, meu irmão, é uma coisa fenomenal. Ô Elinardo, você pega, meu querido, o catecismo maior e estuda os 10 mandamentos nele. Vai ficar encantado, meu irmão. Encantado. Agora, não são só os presbiterianos que também têm, não. Olha, já ouviu falar nessa daí? Fé para hoje? A Confissão de Fé de 1689. Ela pertence a quem? Aos batistas reformados. Eu faço questão de citar. No essencial, o que está aí, está na Confissão de Fé de Westminster. 1689. E os congregacionais, pastor? Declaração de Savoia. O cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, deixou um legado para nós, Marlene. Não podemos abrir mão disso, não. Agora, é claro, alguns transformam isso aí numa monotonia, num tédio. Não é? Esses documentos não é para matar a igreja. Esses documentos estão aí justamente para colaborar com a santificação da igreja. Então, queridos irmãos, prossigamos. Em o nome de Jesus Cristo, prossigamos. A partir da próxima quinta-feira, vamos entrar aqui nos pilares da fé, verdades essenciais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Aí sim, vamos adentrar na doutrina mesmo. A partir de próximo domingo. Mas necessário que tivéssemos feito o que fizemos. Todo o embasamento. Que o Senhor nos abençoe. Zelemos. Zelemos, zelemos, zelemos. Lembra das 3 palavras? Ortodoxia significa o quê? Doutrina correta. Alicerçada na Escritura. Ortopraxia significa prática correta. Uma prática também pautada nas Escrituras. Mas tem uma palavrinha aí que é o elo. Ortopatia, sentimentos corretos, afeições corretas.
Que o Senhor nos abençoe.